muita gente, a gente fica muitas vezes, né? Eu vejo aí, o resto da imprensa toda dedicada, todo dia a mesma pauta. Magnífico, Eduardo, Bolsonaro, né? Tarifaço. Só que está passando uma boiada ao largo, que é justamente as sabatinas dos indicados para as agências reguladoras. Ah, Cláudio, qual a importância disso? Bom, a importância disso é o seguinte: você tem plano de saúde? Você que está nos assistindo tem plano de saúde? Você acha que paga pouco, paga muito, né? Pergunta meio retórica essa, né? Você acha que paga pouco ou paga muito? Você acha que tem um bom atendimento ou não tem? Eu vou lembrar para vocês que no ano passado nós tivemos uma crise, inclusive que foi protagonizada pela AMIL e pela Unimed, que estavam cancelando ali a perspectiva, inclusive segundo uma matéria do Valor, a cancelar mais de 120 mil planos, tá? De forma unilateral, sem aviso prévio. Muita gente estava lá com o plano, pagando há anos, quando foi usar o plano não tinha mais. E aí a operadora falou assim: não, cancelou, tô nem aí para você. E aí sabe o que aconteceu? Aconteceu que houve uma revolta, muita pressão em cima dos parlamentares, houve até pedido de CPI, protocolaram o pedido de CPI, rapidamente ganhou as assinaturas. Aí o Arthur Lira entrou, botou ali panos quentes, conseguiu baixar a temperatura, engavetou a CPI e ficou com um compromisso, um acordo de cavalheiros, de boca, dessas operadoras não voltarem com os seus clientes e não rescindirem mais, unilateralmente. Tá? Então, tudo bem, é um acordo político? Só que é o seguinte, o Vadir Damus, nessa ocasião, o Vadir Damus desde o início do governo, secretário nacional do consumidor. Eu vou lembrar para vocês, eu escrevi inclusive no site e gravei vídeo e falamos aqui que o Vadir Damus nada fez em relação ao escândalo do INSS. Secretaria Nacional do Consumidor nada fez, né? E ainda recebeu o trio Parada Dura, aquele que foi investigado, o presidente do INSS, o procurador-geral, todos aqueles enrolados, o diretor de benefício, os três ele recebeu, inclusive ali numas vésperas de um julgamento no TCU. Isso tudo eu trouxe meses atrás. A gente está vendo aí que a investigação do INSS não vai para frente. Tudo bem. Vadir Damus, o que ele fez? Abriu uma apuração pela Senacom contra os planos. Tá? Eu vou resumir para vocês, mas recomendo que vocês leiam o artigo. E aí ele abriu a investigação. E um mês depois ele fechou a investigação sem investigar ninguém. E o mais curioso é o seguinte: a AMIL e a Unimed eram as líderes. O Valor trouxe uma matéria grande mostrando. Líderes de cancelamento. E ele abriu contra 20 operadoras. Aí ele fez uma audiência no gabinete dele, chamou 4 operadoras. Nenhuma, a AMIL não foi chamada, nem a Q Saúde, que também é do Seripieri. Chamou umas entidades do setor e chamou outros 4 planos que foram lá. Aí, logo depois, ele fechou, encerrou, ficou por isso mesmo. Nada fez. Então, assim, a gente está diante de uma situação que ele já era cotado para a ANS, vai assumir a ANS, como eu disse, a gente já circula, né, que ele está ali em benefício, por interesse, do presidente da AMIL, que é amigo de longa data do Lula, né, o fundador da Qualicorp, o Seripieri Júnior. O Seripieri, não sei se o Seripieri concorda com isso, mas a matéria do Metrópolis trouxe essa informação, de que a indicação é dele. Né? E o Lula é um amigo de longa data. Inclusive, eu publiquei, vários jornalistas já publicaram o Lula andando de jatinho, usando a mansão dele lá em Angra, andando de helicóptero, do Seripieri. Inclusive na COP27, que o Lula foi ao Egito, o Lula pegou carona no jatinho do Seripieri. Então ele está aí, está circulando. Chegou a ser preso na Lava Jato, depois foi solto, mas o fato é o seguinte: essa é uma indicação estratégica, porque o governo também está querendo lançar um tipo de plano que é um plano popular até R$100. Ele está lançando um programa, Alexandre Padilha, também petista, criou um programa chamado Especialidade, não sei, Acesso ao Especialista, e ele vai usar esse programa de rampa para movimentar o mercado com esse plano de R$100. É bom? Bom, depende. O PROCON de São Paulo, o IDEC, que são institutos dedicados ao consumidor, dizem que não é bom. Por quê? Porque só tem
você só com o plano, você não tem acesso à emergência nem à urgência, você não tem internação, você não tem nada de urgência, de emergência, ou seja, quando você tem o problema, você vai bater no hospital, não vai poder usar o plano. O plano só serve para consultas eletivas, exames e consultas eletivas. Então é um plano que não tem, que tem carência, mas não tem aquela... como é que chama quando você sai de um plano para o outro? Portabilidade, não tem portabilidade. E o IDEC, inclusive, abriu uma ação civil pública contra esse tipo de plano. Tá? Então, essa é uma polêmica que está instalada. Eu fico me perguntando, né, se o dono da Amil, se tiver um indicado ali dele, se é isso mesmo, se ele tiver o indicado dele aí na ANS, se ele também não vai lançar esse tipo de plano. Isso tudo, gente, coloca uma questão grave, que é de conflito de interesse. São questões que estão na imprensa que precisam ser esclarecidas. Então, amanhã é o dia, Safe. Amanhã é o dia da sabatina do Vadir Damus, que é um sujeito que tem no currículo... Põe na tela, por favor. É um sujeito que tem no currículo... Não. Eu quero o Jorge Safe. Põe o Safe e a Carol. É um sujeito que tem no currículo uma experiência que se resume a sindicato e a atividade partidária. O Vadir Damus é sindicalista, inclusive sindicalista da OAB do Rio. Ele e o grupo dele. Sabe quem faz parte, quem é a dupla dinâmica? O Santa Cruz, Felipe Santa Cruz, o homem do tiro na nuca. Eles dois são os parceiros lá que comandam a OAB desde 2006. Ninguém tira eles. Ele assina a minha carteira. Pois é. Então, assim, é um sujeito que trabalhou na assessoria técnica do PT, foi deputado, nunca trabalhou nessa área do setor, não tem experiência alguma e ainda por cima tem esse contexto que eu estou trazendo aqui, que não é novidade para ninguém. Esse contexto, ontem no meu artigo, que está disponível para leitura aí, eu costuro os fatos para melhor compreensão. Mas não é novidade para ninguém. Agora, você acompanha essa indicação desde o ano passado, você levantou muita informação e eu sei que você me avisou que amanhã vai botar para torar na sabatina. Então, por favor, traz essa tua visão, o que você tem de informação para a nossa audiência, porque nós vamos pedir para a nossa audiência também pressionar os senadores para impedir que o Vadir Damus seja confirmado para o comando da ANS, porque é um absurdo completo. Cláudio, nós temos uma farta documentação e que, inclusive, o fator surpresa vai ser importante no dia de amanhã. Mas eu vou trazer, basicamente, 3 aspectos sobre a indicação do Vadir Damus. A primeira, ele, como secretário nacional do consumidor, quando os planos de saúde cancelaram unilateralmente, inclusive sem aviso, como você já bem destacou, muitos planos, se eu não me engano, mais de 100 mil planos, foi algo absurdo. Eu tenho na documentação aqui, está me faltando o número. O que ele fez? Ele cruzou os braços. Agora você veja o seguinte, um cara que era para defender o direito do consumidor, ele simplesmente fechou os olhos. Por quê? Porque é uma indicação comprometida, é uma indicação contaminada, é uma indicação de uma pessoa, que é um dos proprietários de uma das maiores seguradoras de saúde do Brasil. Aliás, não só a Amil, como também tem amigos em outros seguros de saúde. Tem compromisso direto, como você bem falou também, porque a maioria aqui das coisas que eu ia trazer, o Cláudio, com seu jornalismo investigativo, já nos revelou. É amigo de Lula de longa data. A segunda questão é uma questão mais ideológica, você sabe que nós, opositores desse desgoverno, somos a favor da vida, inclusive é uma das bandeiras do presidente Bolsonaro. E o Vadir Damus é um defensor do aborto flagrante. Ele já se manifestou, e se vocês procurarem na internet, hoje é muito fácil de confirmar as informações, ele já se declarou várias vezes um defensor do aborto. E por que eu trago esse assunto nessa indicação? Vocês já imaginaram um presidente de uma agência suplementar de saúde autorizando ou ainda obrigando
ou permitindo que os planos de saúde realizem abortos no Brasil? Nós temos uma Corte Suprema que já se manifesta há muitos anos a favor do aborto. Então, eles vão colocando as peças deles justamente para viabilizar. Vocês lembram lá da resolução do Ministério da Saúde, da antiga ministra, que eu carinhosamente chamo de Madame Satã, que é a resolução que ela permitia o uso de maconha, a hormonização de crianças a partir de 14 anos e aborto. Isso numa resolução assinada por vários secretários de saúde de vários estados e com o chamegão da ex-ministra da Saúde, Nízia Trindade. Então, a política desse governo, que tem já um conluio com o Supremo Tribunal Federal, isso eu acho que ninguém aqui tem dúvida. E, por último, esse cara já se posicionou várias vezes contra o Supremo Tribunal Federal, só que ele é de esquerda. Se nós, da direita, nos manifestamos contra, por exemplo, uma decisão judicial, é ataque à democracia, é terrorismo, é atravessando os poderes e desrespeitando o poder, que deveria ser harmônico. Mas vejam também, procurem quantas manifestações contra o Supremo Tribunal Federal. Valdir Damus já se manifestou dizendo que decisão do Supremo, chamando de débeis, de imbecis, decisão do Supremo não se cumpre. Então, é um cara que ataca instituições, não que eu defenda o Supremo. Aliás, eu sou um crítico ferrenho e contumaz do Supremo Tribunal Federal, como ele está, não da instituição, mas de alguns de seus membros, especialmente Alexandre de Moraes. Mas vejam, um cara que não respeita o Supremo Tribunal Federal, um cara que, quando os planos de saúde começaram a cancelar deliberadamente planos de pessoas autistas com necessidade, idosos, no momento que mais precisavam do plano de saúde, ele silenciou, porque ele é contaminado. Ele defende empresas, ele não defende coisa nenhuma ao consumidor. Vocês acham que ele, dentro da Agência Nacional, da ANS, ele vai se manifestar a favor de quem? Vai fazer políticas? Que tipo de políticas, se ele já é um manifestante apoiador do aborto no Brasil? E, por último, amigo de vários de donos dessas corporações e que também são conluio, que são amigos históricos de Luiz Inácio Lula da Silva. A pergunta final, Cláudio, ele vai fazer um trabalho técnico lá ou vai fazer um trabalho partidário? Um cara que não tem experiência, um cara que já se mostrou incompetente para defender os consumidores, que foi omisso, que foi parcial, que foi permissivo. Nós queremos um cara desse numa agência que deveria ser técnica para liberar ou cancelar plano de saúde, para analisar reclamações dos clientes, se ele está sendo indicado por uma empresa de seguro-saúde. Então, vou ficar por aqui, porque eu tenho muito mais coisas para apresentar amanhã na sabatina. Essa reunião eu farei pessoalmente, com documentos em mãos, com reportagens em mãos, que com certeza, e já peço a ajuda de toda a audiência que nos prestigia, e peço sua ajuda também, Carol e Cláudio, para que a audiência, como foi feito na semana passada, nós conseguimos 9 votos pró-impeachment do Alexandre de Moraes, vocês conseguem mobilizar muitas pessoas e nos ajudarem que cada um do seu estado pressione os senadores pela rejeição completa por motivos religiosos, por motivos ideológicos, por motivos econômicos, por motivos técnicos e por motivos também de competência, que ele já se mostrou incompetente e que ele tem lado. E o lado dele não é do consumidor, nem será na ANS. O lado dele é dos empresários que sempre patrocinaram Luiz Inácio Lula da Silva e sua quadrilha. Você sintetizou de forma brilhante, né? O lado dele não é o lado do consumidor, e eu acho que a passagem dele pela Senacom, que ele está lá ainda, demonstra claramente a sua omissão, né, e o seu lado, porque ele nada fez quando a gente teve essa crise aí das rescisões em massa, fez nada, abriu, como eu falei, abriu uma apuração e um mês depois encerrou essa apuração. E diluiu, né, porque assim, os planos líderes em rescisões, com mais de 110 mil rescisões, foram a Amil e a Unimed. E aí vem a coincidência, né? A Amil é do padrinho, pelo visto, o padrinho
não é o padrinho político. O padrinho político é o Lula, né? Eu não sei que tipo de padrinho que é, mas é o padrinho empresarial dele. O fato é que o Vadir Damus tem lado, e não é o lado do consumidor, isso está provado agora. Carol, aproveita, já você que também conhece bem aí essa questão das agências reguladoras, traz a tua avaliação e aproveita também a presença do Seif aqui. Senador, bom, o Vadir Damus, eu tenho o desprazer dele assinar minha carteira da ordem, né? O Cláudio colocou muito bem, é um sindicalista já há muitos anos ligados a esse grupo que a gente vê de advogados de esquerda, provavelmente está aí com a indicação do Prerrogativas, que são, enfim, advogados, não só ele, mas todo o grupo deles são advogados que só levam o Brasil para o atraso, mas a gente sabe da força e do poder que eles têm, inclusive para passar numa sabatina dessa. Parabenizo o trabalho, mas eu queria entender hoje qual é a situação do Senado porque a gente fala isso, fala em relação à indicação de ministro do Supremo, vários outros. A agência reguladora tem esse problema, né? Revolving doors, que a gente chama ali. São as pessoas do setor que vão para a presidência das agências e depois voltam para o setor privado. Acho que o do Vadir Damus consegue ser muito pior do que só essa captura das agências, né? Na verdade, é um grupo muito mais do que só pequenos interesses, assim, a corrupção pesada na veia, como aconteceu essa questão aí do INSS, que a gente até agora não sabe que desfecho vai ter. Então, eu queria entender qual é a percepção hoje real dentro do Senado, qual o tamanho da oposição para esse grupo do qual o Vadir Damus faz parte. Deixa eu já pegar carona aqui, porque assim, nós tivemos uma demonstração de articulação da oposição com o centro na semana passada, justamente na coleta das assinaturas do impeachment de Alexandre de Moraes. Será que a gente vai conseguir uma articulação desse porte, Jorge Seif, para barrar a indicação de Vadir Damus? Cláudio, eu vou ser muito sincero contigo, com a Carol e com a nossa audiência. Não é fácil você barrar uma indicação de um governo que tem, muitas vezes, vários senadores no bolso. Vários senadores que têm Caixa Econômica, que tem Banco do Brasil, que tem Petrobras, que tem Correios, que tem ministérios, que tem cargos em ministérios, que tem superintendências de Ministério da Agricultura e tantas outras coisas. Então, esse é o verdadeiro toma lá da cá. No entanto, devido ao histórico pesado de Vadir Damus, nós podemos sim ter uma esperança. Não é fácil, nós sabemos que vários partidos que são oposição fazem parte do governo, até confundindo a cabeça de quem está nos assistindo. Poxa, se é oposição, se diz direita ou centro-direita, como é que aceita governar com esse desgoverno, né? Não é fácil, não é uma missão fácil, mas todos nós, especialmente do PL e do Novo, nós compomos aí aproximadamente 15 senadores, e mais alguns outros senadores que estão, por exemplo, republicanos, PP, União Brasil e até no Podemos, que tem também essa visão que nós temos. E a minha esperança, a minha grande esperança, você já explicou. Como na semana passada, contra todas as expectativas e todas as estatísticas, nós conseguimos reunir 41 assinaturas contra aquele que hoje persegue, caça, com C cedilha e com 2 S, os políticos, os apoiadores do presidente Bolsonaro e a ele próprio. Nós conseguimos essa força e muitos deles não se acovardaram e assinaram. Eu creio também, né, assim como ali atrás nós conseguimos derrubar um indicado também por motivos ideológicos, que era um abortista declarado, não me lembro qual, eu acho que foi, eu não me lembro qual que era, enfim, teve um cara que foi indicado e também tinha manifestações pró-aborto, e isso pesa muito no parlamento. O parlamento, mesmo até aqueles parlamentares centro-esquerda e esquerda, quando se fala em aborto, quando se fala nesse tipo de questão, pesa muito o voto ali, porque pessoas do Brasil inteiro, de 80% a 85% da população brasileira, são contra o aborto, a morte de inocentes no ventre da mãe. E esse cara, tu imagina esse cara, como a Nilce Andrade fez, à luz do dia, resolução 716, se não me falha a memória, Cláudio, colocou lá no conselhão lá da saúde, fizeram essas manifestações pró-aborto, pró-drogas, especialmente a maconha, e pró-hormonização das crianças com 14 anos de idade. Uma criança que não sabe nem direito
o que é a vida, falando em hormonização para mudança de sexo. Eu acho que isso fica livre, sim, mas uma pessoa já adulta, talvez com 18, talvez com 21 anos, já formada, com toda a sua formação orgânica 100%, e não com crianças de 14 anos, com pais ideológicos, ou com pais com viés trans, ou enfim, que apoiam essa pauta com uma criança de 14 anos. Então, Cláudio, eu creio que nós, não é fácil, devido aos motivos que eu já expus aqui, mas é importantíssimo que cada um de vocês faça a parte de vocês, porque nós não temos um motivo, nós temos 6, 7 motivos, e o INSS, a fiscalização do roubo dos velhinhos do INSS é mais uma prova da incompetência e da inépcia desse cidadão para tocar a ANS. Seif, eu não senti muita firmeza nessa articulação política, não. Deixa eu tentar aprofundar um pouco esse cenário. A sabatina vai ser na Comissão de Assuntos Sociais, perfeito? Sim. Passou ali, tem confirmação no plenário? Tem. Confirmação no plenário. Como é que está a composição da CAS, né, da Comissão de Assuntos Sociais hoje? Como é que está em termos de centro, oposição e base do governo? Olha, normalmente as comissões têm maioria de apoiadores do governo, porque eles aqui normalmente são 50-30, 45-35. Então, eu não tenho aqui a lista agora, Cláudio, de cabeça eu não vou me lembrar. Mas, com certeza, em todas as comissões ele tem, com exceção da Comissão de Segurança Pública, que nós somos maioria, o restante das comissões eles sempre têm maioria. Às vezes por 1, 2, 3 votos, mas acabou sendo maioria. Mas o nome dele tem que ser confirmado no plenário. Eu vou puxar aqui, enquanto isso, o Ari Alcântara conhece bem, inclusive a origem de todas essas agências reguladoras, o objetivo, que me parece que foi totalmente desvirtuado, né, Ari? Pode falar aí, aproveita a presença do Seif também. Prazer falar com o senhor, senador. Essa história tem uma origem quando o INAMPS saiu da Previdência. Quando o INAMPS saiu da Previdência, ele passou para o Ministério da Saúde, começou-se a universalização da assistência de saúde no Brasil, que hoje é o SUS. Logo em seguida, algumas prestações de serviços de saúde complementares ou privadas necessitavam de uma espécie de regulação. Eu dou o exemplo da que eu aprovei, que era a GEAP, foi aprovada por mim no início, que prestava serviços de complementação de atendimento particular aos servidores da própria Previdência. Ou seja, a Previdência tinha um INAMPS e tinha um que não era o INAMPS. Bom, isto gerou todo um processo de desvirtuação disso. Ou seja, o SUS, o Sistema de Saúde, era para ser universalizado e as entidades privadas que fossem o que quisessem ser. O governo não tinha nada que se meter com isso. Bom, aí, como nós tínhamos a Previdência Complementar, logo em seguida começaram a ideia de criar a saúde complementar e botar regulação nisso. O que acabou acontecendo? E este é o maior problema. O risco básico, o risco pesado, quem paga é o SUS. Uma cirurgia complexa, quem paga é o SUS. Um transplante cardíaco, quem paga é o SUS. Na verdade, essa saúde complementar, ela faz a parte lucrativa do atendimento médico. Ela não faz a parte de risco pesado. Os hospitais, as pessoas, porque todo mundo tem direito ao SUS, quando entra no UTI tem uma parte que é paga pelo SUS. Então, esta mistura é que é o grande trunfo, que é o grande negócio dessa gente. Então, o que tem que se fazer agora, já que criou-se esse monstrengo de regulação, aliás, toda agência reguladora é um monstrengo, para mim, a metástase da estatização. Tá? O que tem que se fazer é entrar no meio dessa regulação, exatamente. Dizer o seguinte, você quer pegar um serviço complementar de saúde, faça-o, mas não transfira ao SUS, não dê o serviço ao SUS. Um acidentado de trânsito é do SUS. Um crime é SUS que atende. Então, nós, todos os brasileiros, pagamos pelo SUS,
aquilo que também é, de certa forma, cobrado nas agências complementares. Isto é um assalto. E esse assalto tem um conluio. E nós vimos esse conluio no jatinho que levou o Lula, antes de ser presidente, lá para o Egito. De quem? Do Júnior da Qualicorp. Que é o jatinho do Júnior da Qualicorp, que é o patrão do Vadim Amuz. Então, é o mesmo jogo de sempre. Ou seja, é o jogo do Foro de São Paulo. Cooptar empresários para sustentar uma dita atividade empresarial privada. Mentira! É uma atividade empresarial filiada a um Estado, sustentada por um Estado corrupto. Origem, Foro de São Paulo.